Olá, boa noite. Aqui estou eu novamente e agora esperando que o Insta conte para as pessoas que eu estou ao vivo, convidando vocês a entrarem comigo. Oi, todo mundo que está entrando, que bom. Oi, Célia, quanto tempo? Fábio, Paulo, tudo bom com vocês? A Karen já chegou, já vou te chamar. Pede para participar, Karen. Eu tô aqui de novo, né? A gente fez uma live às 3 da tarde com a Tati e agora eu vou falar com a Karen. Nós vamos fazer 10 lives com mulheres do Instituto Êxito para falarmos sobre maternidade e empreendedorismo. É super, ultra power, importante esse assunto. E claro que nós aproveitamos o mês de maio, primeiro para falar do Instituto Êxito. Nós temos que falar, é uma plataforma extraordinária, mais de 400 cursos gratuitos com direito a mentoria, tudo de graça, gente, com gente da hora, com gente muito bacana. Assim como eu, a Karen e essas mulheres todas que eu já fiz live, as que eu vou continuar fazendo amanhã, à 1 da tarde, nós estamos fazendo vários horários para pegar vários públicos. Então, se você não nos assistiu nos outros horários, nós fizemos às 9 para dar tempo de você entrar. Vai me mandando coração, sabe que eu sou super carente, adoro coração. E o Insta também gosta, sabe lá que conta que ele faz, que algoritmo que ele inventou, e quanto mais coraçãozinho tem aí, mais ele distribui a live. Isso mesmo, obrigada. E vai contando para os seus amigos. Hoje nós vamos conversar com a Karen Viana, com 2 N's, né, Karen? Que eu tinha errado, agora não vou mais esquecer, que é a professora dos professores. Tem tanta coisa para ensinar para a gente, nos ensinar com essa pandemia toda, como é que a gente fica com esses filhos, que jeito que vai dar. Então, Karen, vou te chamar para você mesma se apresentar, contar para a gente quem você é. Vamos ver, Karen, já te chamei, daqui a pouquinho ela tá aqui. Enquanto isso, vai pondo o coraçãozinho, vai chamando os seus amigos, nós vamos falar. Sim. Oi, querida! Que Olá, bom! tudo bem? Bem-vinda! Que bom que você está aqui, Obrigada. Karen. Também estou muito feliz por poder estar com você. Não te Que conhecendo pessoalmente, mas sou sua fã. obrigada, que legal, né? Você sabe que eu tô essa semana super empolgada com essas lives. Cada uma que eu termino, eu já fico empolgada com a próxima. Histórias incríveis, mulheres incríveis. E o que a gente quer mesmo é motivar todo mundo a empreender. Olha, não estou motivando ninguém para maternidade, isso é uma escolha, mas empreender. E eu só descobri que era empreendedora na maternidade, por isso que eu adoro esse tema, porque eu acho que é um empreendimento, né? Ter filho, Karen. E agora, nessa pandemia, é um empreendimento e tanto, né? E eu acho que você pode compartilhar com a gente quem você é, o que você faz e como é que você pode ajudar essas mães aí nesse momento confuso de aula, de escola, né? Quem é você, Karen? Bom, meu nome é Karen, como você já falou. Primeiro, eu sou mãe de 2 adolescentes, um de 18 e outro de 15. É o meu Insta, gente. Tá falhando. Tá falhando. Não sei se é o meu, se é o seu. Gente, comenta Agora aqui. ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá falhando da Karen ou é o meu? Porque daí eu preciso ir para o 4G. Me diz aí se tá bom. Vai falando, Karen. Vai falando. Então, tenho 2 filhos, 2 adolescentes.
um de 15 e outro de 18. Uau! E assim como várias mães estão vivendo todas as questões da pandemia, eu acho que cada fase tem o seu desafio, porque também é muito frustrante para todo adolescente nesse contexto, né? Não só escolar, mas de vida, né? Que eles precisam do outro, assim como nós, mas o adolescente ele precisa na sua formação do outro. Do E grupo, aí, né? então, precisa do grupo para desenvolver a sua própria identidade, para saber quem ele precisa olhar para o outro. A Sim. gente também, né, na verdade. Mas isso tudo acabou trazendo impacto muito grande na vida de todas as crianças, dos adolescentes, os adultos também, mas a gente leva, porque tem, né, teoricamente, mais maturidade para tudo isso. Ou não, Mas né? essas questões, ou não, né? Porque a gente está vendo tanta loucura por aí. Mas é isso. Feliz, Eu, obrigada por esse convite. Muito feliz, né? Como eu disse no começo, eu sou sua fã. obrigada. Eu te conheci, vou contar essa história primeiro, porque você estava falando do Instituto Êxito. Eu conhecia o Instituto Hoffman de uma certa maneira, mas nunca tinha me aprofundado. E aí eu vi um curso seu, porque eu também fiz alguns cursos lá na plataforma do Êxito, e eu fiz um que você tem lá 2 vezes. Porque a primeira vez me impactou, eu disse assim, preciso ver de novo, porque eu acho que eu não Que e vi de lindo! novo e foi ótimo, né? O empreendedor Legal. tem que estudar, tem que se inspirar em outras pessoas, né? É A gente verdade, não é é igual verdade. ao outro, mas a inspiração é sempre importantíssimo. Você estava falando, né, da importância do grupo, da importância do outro, né? O outro sempre nos inspira, mesmo quando essa pessoa é difícil, né? Mesmo quando o relacionamento é complicado. Eu costumo dizer que as pessoas são placas de sinalização para a gente, né? E claro que Sim, elas sinalizam o bem e o mal, né? Elas vão nos mostrando quem nós somos. Por isso, tão importante a convivência e tanta falta que ela nos faz, né? Eu fico o tempo todo agradecendo que essa pandemia aconteceu quando a gente tem essa revolução tecnológica, onde a gente tem acesso, né, às pessoas, por exemplo, nós duas, né, que nós nem nos sim, conhecemos pessoalmente e pessoalmente. podemos, né, ter um relacionamento, inclusive de amizade virtual, né, por aqui, por esse lugar, né. E é isso, É importante não só o outro para que ele nos sinalize, mas ele nos dá referência, né, de quem nós somos. É, com então, certeza. Eu diga. acho que um dos legados da pandemia positivo, né, principalmente no impacto da educação, não tem dúvida, é o que nós estamos falando agora, a inspiração no outro e também a oportunidade da democratização do acesso a qualquer tipo de informação que você queira. Então, nós estamos falando hoje aqui, representando o Instituto Êxito, do Instituto de Empreendedorismo, mas só, o Chester fala, né, de se empreender na vida, né? Janguier também fala isso, a gente tem que empreender na vida. E a oportunidade dessa democratização do conhecimento que depende, né, de você ir buscar. Mas também o grande desafio para você ter essa autonomia de buscar o aprendizado, você precisa desenvolver várias habilidades de autoconhecimento, de autogestão, porque eu acho que o grande desafio dos pais nessa pandemia e dos educadores também é que nós, educadores e pais também, damos pouca autonomia de aprendizagem para os nossos alunos, os nossos filhos. A Nossa, gente todo tempo. que coisa importante que você está falando, gente. E olha, antes de eu deixar a Karen continuar, quero dar boa noite para vocês todos que estão entrando, agradecer, pedindo, né, conta, porque vai ser uma live super legal. Nós vamos falar, olha
que pérola que a Karen acabou de falar. Nós damos pouca autonomia para as crianças e os jovens aprenderem. Olha só. Então, vai chamando seus amigos, vai colocando o coração, porque eu quero ouvir mais da Karen. O que é isso, Karen? Como que a gente faz isso? Me conta. Então, essa mudança de mentalidade, ela estava acontecendo dentro das escolas, dentro das famílias, né? Mas a passos muito lentos, né? Porque a gente dá 10 passos para frente, enquanto pais e educadores, e por insegurança, incertezas da vida, você dá 12 para trás. Porque é desafiador você ser educador. E agora, nesse mundo que a gente está vivendo, cheio de inseguranças físicas, né, geográficas, então você acaba cada vez mais, por exemplo, né, que dificulta muito a aprendizagem, às vezes, dependendo da classe social do aluno, de onde ele vive, ele não tem oportunidade de comprar nada sozinho. E aí tem um monte de conceitos matemáticos e de vida que você precisa fazer para simplesmente comprar algo. Né? Mas você precisa elaborar como que você vai pedir aquilo, você tem dinheiro suficiente, vale a pena eu comprar isso? São reflexões que no dia a dia nós pais acabamos não deixando os nossos filhos fazer, não por nada, mas por não ter esse olhar, este tempo para fazer isso. E quando a gente fala de autonomia, a gente está falando disso. A gente precisa de tempo para dar autonomia para eles. É isso que você está dizendo, né? Porque é mais fácil eles dizerem eu quero, e a gente diz pode, não pode, né? A gente decide e não ajuda eles a pensar. É isso que você está falando. Porque a gente precisava devolver a pergunta, né? Por que você deseja isso? Então, o seu desejo, ele parte do quê? De uma necessidade, de uma cópia de alguém. Olha quanta coisa você trabalha, né? Porque às vezes você está se projetando em alguém, mas aquilo, na verdade, não te faz sentido. Por isso que às vezes você compra alguma coisa e não tem sentido depois. Mas esses conceitos básicos que agora a gente está falando com muita propriedade, eles passam no dia a dia. E como eu disse, um dos legados da pandemia que trouxe para as famílias é este olhar. O de quanta criança não consegue fazer as coisas sozinhas, porque todo tempo alguém está tutoriando. Então, assim, na escola alguém fala, agora é hora do recreio. Não, agora você não pode ficar aqui, agora pode... Todo tempo nós estamos regulando o comportamento, sem perceber. Só que agora veio à tona, né, tudo isso. É que agora nós estamos ficando com eles, né? E aí a gente percebe a falta de autonomia deles, né? Porque a gente faz, faz sozinho. Porque eu tô aqui ocupada com outra coisa, mas eu tô vendo que ele não tá dando conta de fazer sozinho, né? E quando eu tô trabalhando, eu não vejo, né? Porque a vovó, a empregada, a babá vai responder por ele, né? E mesmo nós, educadores, na sala de aula, sem perceber, a gente reproduz esse mesmo comportamento, porque todo tempo a gente dá comandos. Comandos, assim, não, faz isso, agora levanta, não, agora vai. Comandos sem perceber, né, nesse vício da nossa prática, né, porque o professor quer sempre fazer o melhor, né, qualquer um. Sim. Né? A gente sempre quer, e isso a gente quer sempre fazer o melhor, sempre quer estar trazendo o nosso aluno para o pleno potencial, e aí a gente vai tirando essa oportunidade de eles se questionarem, será que eu devia fazer mesmo? Será que é assim que eu quero fazer? É essa cor que eu quero usar? Coisas bobas, né? Eu sou professora, fui professora há muito tempo de educação infantil. Acho que a educação infantil é um lugar onde você mais aprende a ser professor, porque é desafiador. Eles não têm travas, né? E aí você vai construir. E quando você deixa eles observarem o meio e interagirem, eles mesmos fazem as perguntas,
eles são questionadores, eles querem conhecer o mundo. E a gente, de tanto direcionar esse mundo, a gente acaba tirando a curiosidade e o prazer das descobertas, né? Olha, que lindo que você está falando. Você sabe que lá no processo Hoffman, nós trabalhamos com, com o conceito, né, ou com a teoria do Bob Hoffman, de que nós aprendemos por cópia e repetição. E hoje as neurociências confirmam isso, né? Eles vão repetir os pais, os cuidadores, quem está com eles, os grandes, porque eles querem ficar grandes, né? Todo mundo quer. Nós, quando crianças, o nosso sonho é crescer. E nós vamos copiar os grandes que estão cuidando da gente, né? E eu digo para os meus alunos que nós fomos educados para nos adaptarmos ao sistema. E os mais adaptados são os vitoriosos. É o que nós aprendemos. E nós nunca aprendemos, nunca nos deram oportunidade, nem nunca nos contaram que nós somos os criadores do nosso mundo. Porque nós fomos construídos para nos adaptar e não para criar. E como nós temos a adaptação, né, a nossa melhor qualidade é a adaptação, e é o nosso pior defeito, a gente se adapta a qualquer coisa. Nós não aprendemos que nós somos os criadores. E aí, quando a gente está nesse momento, né, onde tudo que era deixou de ser, todas as verdades estão postas na mesa, agora nós vamos ver o que é verdade ou não, nós não sabemos criar um novo, porque nós estamos adaptados e o velho foi tirado de nós e a gente diz, bom, e agora? Porque eu só sei fazer aquilo. Porque nunca nos contaram que a gente é criador. E nós vamos cometendo esses mesmos erros na escola e com as nossas crianças. Né? Exatamente. E aí você tem um jeito novo, né? Você tem um olhar mais generoso para isso, né? E eu vi uma das suas lives no Insta, onde você está contando como é que a gente faz com as crianças. E eu queria que você contasse para a gente um pouco o que dá para fazer agora, né? Nesse momento aí de criação mesmo, né? Conta pra gente. Eu acho que a primeira coisa, né, dentro da família, e agora a gente está num período grande, e a primeira coisa é a escuta. Né? Eu acho que isso em qualquer idade... Não é terapeuta que precisa ouvir, né, cara? Não é terapeuta. A escuta, ela vai proporcionar para você fazer as perguntas. Né? Porque, na verdade, o que a criança precisa, o que o nosso aluno precisa, o que o professor precisa, porque os professores também estão num momento tenso, né? Ter essa parada para refletir. Às vezes uma pergunta, ela acaba tornando algo possível. Então, por exemplo, a gente quer cumprir coisas, né? Professores querem cumprir o programa, querem garantir que os alunos aprendam. Isso é claro, né? É o sonho de todo professor, né? É o sonho de todo professor e você quer que ele aprenda tudo. 80% não vale. Né? Mas o que a gente precisa colocar nesse momento é o que é possível. Porque às vezes a família está num nível de estresse tão grande, porque as mães têm que trabalhar dentro de casa, fora de casa, ou isso nós estamos teve um momento de parada. Teve um momento de parada, mas agora tem um momento que todo mundo está retornando de um jeito ou de outro, né? E aí a gente não consegue, a gente não tinha o parâmetro anterior, porque anterior a gente sabia que horas que entrava, que horas saía. Agora é bolha, vai uma semana na escola, outra semana não vai. Como essa família vai se organizar? Isso é muito duro quando não tem uma rotina, e ainda não tem, porque pode ser que a semana que vem isso mude também. Então, isso faz a gente ter muita angústia. Então, o que eu digo, primeiro, para e faz o que der. Se não dá para cumprir todas as tarefas da escola, não tem problema. Ai, o que a gente precisa... Você está ouvindo isso, Tess? Você está aí, você está ouvindo.
Precisa. Cláudia, você está ouvindo? Porque muito mais vale, talvez, você fazer uma atividade com as perguntas certas, com a reflexão, do que 10, talvez, do mesmo tema. Por quê? Como eu estou dizendo, o professor ele também não está fazendo aquilo, nossa, eu quero punir meu aluno. Não. Ele quer tanto contribuir com o aluno que ele vai dar 10 atividades iguais. Não é? Por quê? Repetição, isso que a gente aprendeu. Modelo, vamos repetir. Ok, mas talvez não cabe naquela família aquilo. Melhor caminho, não precisa fazer tudo, sem estresse, e conversa. Troca com o educador, troca com a escola, mas de coração aberto. Não com críticas, porque assim, ninguém sabe o que vai ser, o que vai ter que fazer. Né? Vamos juntos, foca na solução, não no problema. Então, eu penso que hoje as famílias e a escola precisam focar na solução, não no problema. E se está demais, a gente precisa começar a tentar ouvir, porque a tela, hoje, as crianças, elas têm um tempo de concentração reduzido, a gente sabe disso. Né? Então, ficar numa tela com o jogo de entretenimento é uma coisa, ficar na tela ouvindo alguém falar, reproduzindo uma aula que tem lá na escola, nem na escola ela fica. Né? Então a gente tem que entender que nós estamos num processo de adaptação, mas num processo de aprendizado. Porque se a gente se coloca como aprendiz desse momento, a gente vai conseguir estabelecer uma coisa importantíssima, que é a troca de informação, o diálogo entre a escola e a família. Eu não estou conseguindo, professor, o que eu faço? Às vezes a professora mesmo vai falar, olha, faz essa e essa, que são as importantes. E você não se estressou. Agora, quando você quer... A mãe tem isso, né? Porque tem a culpa de estar fazendo um monte de coisa. A gente tem, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu só estou falando disso, né? Porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então eu estou falando de vamos parar com essa culpa direto aqui. Porque a gente faz aquilo que dá para fazer no momento. Não é claro que você queria fazer tudo perfeito, sentar e com seu filho, fazer atividade no mar, tranquilidade no mar. Às vezes você está fazendo, o cachorro lá da vizinha está latindo, tem obra na sua casa, aquele monte de coisa que acontece na casa de todo mundo. Então, a gente precisa ser generoso conosco, né? E começar a perceber que quando a gente abre um diálogo verdadeiro, sem julgamento, que eu acho que é esse que é o grande desafio, né? Porque a gente tem aquela coisa da escola, da família, que às vezes não entra em sintonia, a gente pode encontrar uma maneira de ajudar a criança naquele momento. Por quê? Como a gente disse lá no começo, a criança e o jovem, o adolescente, ele está num momento fragilizado, porque ele está precisando do outro para se encontrar e ele não tem. Ele não tem, às vezes, mora num apartamento pequeno ou não pode sair. E aí, fisicamente, para uma criança na primeira infância, não ser estimulado nessa questão física é muito duro. É muito difícil, porque ela aprende assim, pelos sentidos, interagindo, né? Com os sentidos. Então, assim, tá antinatural ela ficar num lugar sem poder extravasar tudo aquilo, porque os sentimentos e emoções nessa primeira infância vão ser extravasados com essas brincadeiras. Não, às vezes tem crianças que não conseguem brincar sentado com tranquilidade. Ele precisa subir, ele precisa de agito. E cada um é um nesse processo. Então, assim, ficar quieto, menino, não vai ajudar. Não é? Eu estou trabalhando agora, né? Me dá sossego, também não vai ajudar. Também não vai ajudar. Né? Então, assim, às vezes... Muitas mães, né? Eu faço uma assessoria numa escola infantil e a gente fez várias lives e tal, e muitas mães não tinham caixinhas, lugar onde tivesse materiais para criança brincar de arte.
pincel, papel, massinha, tudo isso, que isso causa sujeira. Enfim, oportunidade. Escola, né? Pois é. E aí em casa não tinha isso, essa possibilidade de rasgar papel, tesoura, né? Tesoura sem ponta, giz de cera, papel grande para que pudesse fazer um desenho livre. Porque essas questões escolares, que a gente pensa que é escolar, mas é da natureza humana você extravasar com a brincadeira, com a arte, com o barro. Tudo isso faz parte desse aprendizado na infância. E isso é aprender, não fazer atividade no papel. Então, às vezes, é muito mais de aprendizagem para a criança fazer um bolo com a mãe na cozinha do que ela preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte no papel. Só que esses valores, né, agora eles estão mudando bastante porque os pais estão muito engajados em entender o processo de aprendizagem, eles viveram isso na pandemia. Isso vai, eu tenho certeza que vai dar frutos positivos de que nós aprendemos por experiências, né, não só por repetição. Você sabe que na nossa época, bom, na minha época, né, a gente tinha as tarefas domésticas, né? Que a minha mãe ensinou para os 4 filhos e a gente tinha que fazer desde muito pequenos, né? Eu aprendi a arrumar minha cama, eu tinha 6 anos, 7 anos de idade e a minha mãe não deixava a gente cozinhar e lavar roupa. Não, e passar roupa. O resto, cada um tinha a sua função, né? Não importa se era menino, se era menina, era rodízio. E a gente fazia com ela, porque ela ensinava, depois ela vinha verificar se estava certo, ela fazia a gente fazer de novo, né? Até aprender. Depois a gente brincava na rua, e assim nós fomos aprendendo coisas. Com o passar do tempo, com o surgimento das escolas infantis, né? Então, creche, escolas infantis e tal, que quando eu era pequena não tinha isso, né? Quando as mães começaram a trabalhar mais e precisavam deixar seus filhos e tal, a gente começou com uma ideia que nós começamos a terceirizar. E aí, brincar era na escola, amigo era na escola, e quando a gente estava em casa era só lazer ou bronca, né? Então, era para cobrar o que tinha feito ou não tinha feito, ou então não vou cobrar nada porque eu fiquei tanto tempo fora, vamos só ficar junto, né? E agora, depois de 1 ano e meio, né, de pandemia, nós já entendemos outros caminhos, mas tá voltando, né? A gente está começando a entender que se a criança arrumar a cama com a gente, ajudar a lavar a louça, ver como a gente está lavando a roupa, como está passando, como está dando um jeito na casa. Tudo isso ela está aprendendo e está aprendendo com os seus melhores professores, né? Porque a gente aprende por afeto e está aprendendo com os pais. Mas é um exercício novo para essa geração. Não era mais assim. E não era mais assim há muitos anos. A minha filha vai fazer 40 e ela já foi para o berçário. Eu não fui, mas ela já foi, né? Porque eu precisava trabalhar. Então tem toda uma geração que aprendeu a ter os filhos fora de casa e também aprendeu a viver fora. E de repente estava todo mundo lá dentro de novo, né? E a gente tem uma tendência a criar padrões. E a gente quer os padrões de volta, né? A gente quer aquele conhecido de volta. Eu estou vendo aqui, ó, o meu de 14 quer voltar para a escola, ela sente falta de como era. Porque todo mundo quer a volta, né? Porque era o conhecido. E agora nós vamos ter que inventar, né? Porque todo mundo, na verdade, o ser humano, né? Você sabe muito melhor do que eu sobre isso, quer ficar na zona de conforto. Né? A mudança traz sentimentos que você não sabe como organizar dentro de você.
Então, a gente está falando de uma sociedade inteira que está tendo que se organizar novamente. Então, a gente está falando também reinventar. A gente está falando de uma consciência coletiva que está com medo. É uma consciência coletiva que está assim, e agora? Como eu planejo o meu futuro? Né? A gente está falando de pessoas que perderam emprego, a gente está falando de crianças e de creche, mas tem muitas creches que hoje, né, no país onde a gente vive, elas são importantes para o desenvolvimento infantil na nutrição. Sim. Então a gente está dizendo assim, somos um país que evoluiu muito na questão da educação, a gente precisa colocar isso, mas ainda as crianças vão na escola para comer. Então, a gente não tem um nível de desnutrição que chega a comprometer o desenvolvimento intelectual da criança e físico também. Por quê? Porque nós temos uma escola que chegou para fazer esse papel. Isso. Então, quando a gente está dizendo que nós não temos aula, nós estamos dizendo também que muitas crianças, além de estarem desprovidas do cuidar básico, eles estão também sem comida. É disso que a gente está falando. E isso é muito triste, porque esse estímulo da primeira infância ele é primordial para o desenvolvimento intelectual. Para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Nesse período vai determinar a vida adulta, né? Tem alguns estudos aí acontecendo exatamente para tentar entender qual vai ser o impacto para essas gerações, dessas que nós estamos falando. Porque, assim, tem alguns níveis da sociedade que a gente está falando do ensino remoto, dessa coisa de ficar em casa, né? Mas tem pessoas que estão ficando em casa numa condição muito difícil, que é a maioria da população, né? A gente precisa colocar, né? Que não tem acesso a banco de dados para poder ter uma atividade da professora. E as professoras também, que eu preciso colocar isso, estão se reinventando nesse momento para garantir isso. Gravam áudios no WhatsApp para mandar para as famílias. Cada história que tem por aí, assim, eu fiz uma palestra para uma escola lá do Rio Grande do Sul, eles fizeram um grupo fechado, porque eles não eram pouco acesso, eles fizeram um grupo fechado no Facebook para fazer as aulas, que era o jeito que eles tinham, e algumas crianças iam no açougue da cidade para poder ver aquelas aulas. E aí os comerciantes deixavam usar o Wi-Fi daquele lugar. Foi assim que eles conseguiram. Então, assim, a gente está dizendo de uma diversidade muito grande e de professores e pais, porque também a gente está falando de famílias que estão lutando para essas crianças com unhas e dentes, para garantir que isso esteja acontecendo. Então, assim, é um lugar, a gente tem esse lugar com pessoas que podem estar usufruindo de uma internet rápida, de 4 horas por dia, e mandar arquivos e trocar arquivos, mas não é assim para todo mundo. Não é a realidade, não. Inclusive, comprar papel, tesoura, lápis de cor e tudo mais, são coisas que também não consegue, né? Porque ou vai comprar a cesta básica e comer, ou lápis de cera, né? Vai ter que fazer uma escolha. Eu tenho uma funcionária que estava contando que a escola, toda segunda-feira, dá a tarefa para a criança, o escrito, a lição. E é a mãe que tem que ensinar e fazer junto a lição até sexta-feira. Então, assim, não tem acesso à internet, não tem aula. Ela está com 7 anos de idade, ela tem a lição para fazer, e é a mãe que tem que ser a professora, depois de trabalhar, depois de fazer a comida, depois de cuidar da outra criança pequena, depois de arrumar a casa, ela ainda tem que fazer a lição e ensinar a criança. Ela fala assim, eu não sei nem para mim, ainda eu tenho que ensinar, né?
é uma reinvenção, né? Tá todo mundo vendo como é que vai fazer, porque é uma judiação também para as mães que tem que virar professoras, né? Enquanto é a criança pequenininha, que corta revista, cola feijão, né, faz barquinho, desenha, tá tudo certo. Mas quando é lição de aritmética, de matemática, de história, chega um limite, né, da própria mãe. Chega um limite. Que ela eu fala, acho não que sei nem explicar o que é essa lição aqui. Né? É porque cada fase vai ter um desafio muito grande, né? Então, assim, o período de alfabetização das crianças, né? É importante você resgatar toda aquela consciência fonológica, coisas que depois vai ser muito difícil você remediar essa situação, né? Mas, né, como a gente estava dizendo no começo, né? Eu penso que todo mundo tem que procurar um aprendizado sobre isso, né? Assim, independente, né? Porque nós somos resolvedores, né, de problema. O ser humano cresce com os problemas, né? Então, a cada crise, a cada problema que a humanidade teve, então a penicilina foi o problema das infecções, né? A roda, como é que a gente ia andar? O fogo, como é que a gente ia cozinhar? Então, assim, todos os problemas nos trouxeram grandes soluções. Mas teve toda uma geração que sofreu o problema para que se trouxesse a solução, né? Então, nós estamos vivendo, nós somos os protagonistas desse problema. E tem uma população, uma grande população, aliás, todos nós, mas o que você está dizendo, né, das faltas de recursos, tem uma grande população que vai viver e vai sofrer o problema para que esse problema seja gigante e grupos, países vão ter ferramentas, vão ter descobertas. Nós vamos crescer com isso como humanidade, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. E a gente vê que grupos se mobilizam para resgatar aquele outro, que é a questão do ser humano, né? Então, vários grupos se mobilizaram, hoje a gente tem no Brasil da questão da comida, da fome, né? Tem vários grupos atuando, né? E aí eu vou falar de novo do Instituto Êxito, é um grupo que também se mobiliza para os jovens que querem empreender, né? Nesse sentido de empreendedorismo de sobrevivência também. Então a gente está falando de se reinventar num momento difícil e as pessoas precisam de ferramenta para isso. Então, tem outros institutos, né? Mas o Instituto Êxito tem esse nós papel, somos apaixonadas, né? Pelo êxito, né? Então, a gente tem que falar dele, porque assim, e você vai encontrar na plataforma desde cursos de fazer bolo de pote a cursos da IBM. Então, assim, você pode empreender estando naquele seu trabalho mesmo. Então, despertar nos jovens essa questão de inspiração para que cada um dentro do seu lugar, né, consiga inspirar o outro e ser inspirado também, porque para a gente aprender, a gente tem que estar aberto ao aprendizado. Por mais que eu queira ensinar alguém, criança, adulto ou jovem, o outro tem que estar aberto para esse aprendizado, né? Ninguém aprende se não quer aprender. Não existe isso. E aí quando você vê... Diga. E quando você vê vários grupos preocupados com isso, né? Hoje a gente tem o Instituto Ayrton Senna, eles estão pesquisando e trabalhando muito na questão da alfabetização, para que essas crianças que não estão assistidas possam ter um acesso e uma metodologia. Então, assim, vários institutos estão trabalhando para esse bem social. E isso é fantástico, né? Maravilhoso. Porque não está esperando o poder público, vou esperar as coisas. Não vai acontecer. Não, né? não, então, nós não nesse temos sentido.
Nós não temos mais a ilusão, né, de que o poder público tem condição. Nós temos 220 milhões de brasileiros, nós somos continentais, é muita terra, é muita gente. Eu acho, né, acredito, pelo menos eu estou nesse meio, né? Pode ser que seja tudo loucura, mas como a gente convive com as pessoas, né, nós estamos melhores. A dor nos fez ficar melhores, né? Então, como você disse, nunca teve tanta campanha na internet de cestas básicas, né? É organização pedindo, é gente particular, são dez amigos que se juntam para dar 100 cestas para alguém. É uma organização grande que junta aí 1 milhão de cestas para dar comida. É a organização nas favelas, né? É gente que cuida das favelas, da periferia, é gente que vai você vê o trabalho da Mulheres do Brasil, né? Da Trajano, né? Da Maria Helena Trajano, que está preocupada como é que ajuda na distribuição das vacinas, como é que trabalha com a violência feminina, o aumento da violência no lar. Então, assim, tanta coisa está sendo feita porque temos um problema. E o problema, ele só surge porque tem solução. Nós ainda não Com achamos certeza. solução, nós ainda não temos certeza dela, mas muita gente pensando nessa solução. E como todo crescimento, teve uma geração que pagou o preço para que a geração seguinte se beneficiasse das invenções, do sucesso, né? Eu gosto muito de falar sempre da penicilina, quanta gente morreu por infecção antes de se descobrir a penicilina. Quanta gente morreu antes de se descobrir que era preciso lavar a mão para mexer, né? Para o médico, para a enfermeira lavar a mão para mexer no doente, né? No paciente. Então, nós teremos sim, as pessoas dizem, como é que nós vamos recuperar? Tem coisas que serão irrecuperáveis. Mas Sim. nós não podemos entrar na posição de vítimas. Nós vamos ter que ter pessoas como você que vai nos ensinando como ensinar, né? Como é que você vai estimulando esses professores a pensar diferente, a pensar fora da caixa, a ensinar essas crianças a criarem os seus destinos, né? Porque isso é empreendedorismo. Sim, sim. E motivá-los a sempre olhar o aluno de uma forma muito individual. Isso. Se a gente não conseguir olhar o ser humano de uma maneira individual, com empatia, a gente não consegue trabalhar no sentido de, como eu disse, ninguém aprende, tá lá e eu aprendo, né? Isso não acontece. Né? Você precisa inspirar, você precisa instigar a curiosidade, alguma coisa tem que acontecer nessa mágica entre o professor e o aluno, entre os pais também, né? Porque assim, a gente ensina por exemplo e tudo mais, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes eu não quero reproduzir algo que foi feito para mim. Então, os meus pais fizeram daquela maneira e eu não preciso fazer igual. Só que para isso eu tenho que ter uma consciência daquilo. E não é fácil, porque é consciência um dia, é no dia seguinte, é no traz outro. E sem querer você pisa na bola e volta de novo. Né? Mas é tudo bem. Você tenta de novo. Mas é como eu disse, tem que ser generoso com você. O professor também, muitas vezes, nós estamos num momento para os professores que eles estão se cobrando demais. Né? Olha, tá passando de novo e ele não vai aprender e eu não consigo, eu não consigo. Né? Então a gente precisa ver o que a gente está conseguindo e como facilitar esse aprendizado. Né? Eu acho que a facilitação do aprendizado, ele às vezes pode acontecer por uma música. Né? Eu gosto muito desse exemplo, porque a gente muda de estado, né, mental, sim.
com alguma coisa que te toque. E muitas vezes não adianta o professor ou os pais, né, querer que você terminar aquela atividade, querer concluir uma coisa na força. Às vezes você muda o estado daquele ambiente com uma música, com uma respiração, com um sorriso, né? Eu gosto muito de usar emojis, né? Os avatares. As crianças amam isso. É impressionante, você começa a sua aula, coloca um lá, antes de começar a aula, todo mundo fica assim, nossa, mas é ela! Por que ela vai colocar isso? Então, aí você já movimenta numa frequência e numa sintonia diferente. Então, é isso que eu sempre falo para os educadores e para os pais. Quando está muito difícil, muda a frequência, muda a sintonia, depois você volta. Porque está todo mundo com pensamentos de dúvidas, né? De aflições. E aí, quando você tem pensamentos de dúvidas e aflições, você vai gerar um monte de emoções, né? No seu corpo, é químico, é físico, e as suas ações vão ser igual aos seus pensamentos. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Ação, emoção, não, pensamento, ação e emoção. Porque senão fica tudo misturado e a gente não consegue encontrar qual é o ponto do outro. E aí a relação fica muito difícil, seja aluno, professor, seja mãe e filho, ou pai e filho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha só, né? Momento. O que você está falando é tão importante, né? A hora que não está dando certo, para, né? E muda, e vamos começar de novo, e vamos fazer uma outra coisa, né? E o professor sabe quando não está dando certo, né? Ele percebe, ele dá... eu acho que tem uma coisa tão importante nesse momento, que é nós começarmos a nos fazer a pergunta do que é que importa, né? Porque nós entramos numa fase da escola onde damos muita teoria, e uma teoria que muitas vezes será esquecida e não terá praticidade na vida adulta, né? Na vida cotidiana. Os alunos não vão aproveitar aquilo. É aprendizado para tirar nota, para fazer prova, para entrar no vestibular, e não para viver. E com tantas dificuldades, eu acho que uma das perguntas dos professores, né, é o que é importante ensinar agora, né? Então, não só na alfabetização, mas em toda a fase, né? O que é importante agora? Né? Porque se eu tenho pouco recurso, se eu tenho pouco acesso, se é menos o que eu consigo dar, o que é que importa para eu dar? Né? O que está valendo? O que vale a pena que essa criança aprenda? E que seja útil para ela, né? Por isso, de novo... Exatamente. De novo, eu volto no Instituto Êxito, né? Que tem um objetivo de impactar mais de 1 milhão de jovens da escola pública em 5 anos, né? Com os cursos da plataforma, que são gratuitos, que podem ter certificado e mentoria. Olha que coisa espetacular. E nós precisamos contar para esses jovens que têm essa disponibilidade. Claro que nós temos que ainda ultrapassar a dificuldade da internet, né? A dificuldade do... Mas tem muita gente que tem acesso ao celular e que pode. Isso. Né? Muita gente. Então... Eu acho que a gente precisa contar para os jovens e para os professores, como a gente estava falando, né? Eu sempre falo, todas as informações eu falo disso, porque o professor também ele é um agente transformador e inspirador muito grande. Né? Então, se ele conta e se ele também participa daquele processo, fica melhor ainda. Né? Então, a gente tem na pedagogia que chama planejamento reverso. É exatamente isso que você está falando. É você saber aonde você quer chegar e aí você traçar
esse caminho usando as ferramentas que a gente tem. E hoje a gente faz o contrário, a gente vê tudo que a gente tem para dar, aquele monte de conteúdo, e distribui. A gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, é isso que a gente precisa, aos poucos, mudando, e na vida também a gente faz planejamento reverso sem perceber, né? A gente tem que traçar onde a gente quer chegar, e aí, ir voltando, o que eu preciso fazer? Né? No empreendedorismo, a gente tem bastante gente que fala sobre isso. Olha, eu preciso saber onde eu vou chegar, mas como eu vou chegar? Né? Então, na sala de aula, e para os pais também, né, é a mesma coisa. É importante aonde eu quero chegar. Então, aonde eu quero chegar vai me mostrar os caminhos, o que eu posso usar. Então, o professor hoje, quando ele está numa sala de ensino médio, ele tem que pensar na competência do trabalho. Né? Eu acho que isso é primordial, né? Isso. Dependendo da escola onde você está, tem a questão de vestibular, tem tudo isso. Mas eu acho que sempre das competências do trabalho, que a gente vem falando aí nos materiais, nas referências, porque ele precisa ter, né, para a vida. E aí, de repente, se lá na sala de aula ele usar como material um vídeo de inspiração de das pessoas lá do êxito, contando a história dele, você já vai estar trazendo né, um monte de questões. Isso é uma estratégia de aprendizado. Você apresentar um cara como o Janguei que fala, poxa, ele era engraxate, conta toda a história, você fala, nossa, ele estudou assim, ele foi... O que ele fez na vida? E para a gente conhecer essas pessoas, tem que ter um agente de transformação. E eu acredito muito no professor e nos pais para fazer isso, né? Essa trajetória das competências do trabalho, né? Isso é muito importante. O que você está falando é super importante, porque tem mulheres agora, né, no nosso grupo, nós temos uma câmera feminina no Instituto Êxito e muitas mulheres gravando vídeos para as mulheres, né? Direcionada às mulheres, direcionada ao aprendizado feminino, como empreender, que tipo de empreendimento, como fazer conta, trabalhos femininos mesmo, né? Nós temos a Naira, né, que faz um trabalho super legal de ensinar a fazer caneca em casa, artesanato, bolo, essas coisas todas que você pode fazer em casa e empreender, né? E isso nós podemos ensinar os professores, né? Nós podemos passar para eles. Então, tem tantas mulheres fazendo tantas coisas e tantas professoras, né, que podem assistir esses cursos, se estimular, né, porque elas vão ficar melhores, né, elas vão ficar mais motivadas, mais inspiradas para inspirar seus alunos, né, como o Janguier sempre diz, que são jovens de 10 a 100 anos, né. Claro que nós queremos a moçada do ensino médio, das escolas públicas, porque eles herdarão esse país, né? São eles que serão os políticos, os advogados, os médicos, os empreendedores, os donos de açougue, os donos de supermercados, os donos da sapataria, né? E é esse estímulo que o Instituto Êxito quer dar. Como é que nós podemos construir o país, né? E sem dúvida nenhuma... Sim. Os professores são pedra fundamental nessa construção. E acho que uma das coisas que a gente aprendeu nessa pandemia é valorizar essa profissão, né? Sem dúvida. Eu acho que a sociedade, né, passou a entender o professor, né, o pedagogo, como um agente realmente de transformação e um profissional muito gabaritado para aquilo, né? Principalmente as professoras do ensino básico, da educação infantil. Eu sempre sofri isso muito na pele, né? A gente sempre é professorinha, né? Porque a gente não é uma professora séria. Professora de educação infantil você conhece de longe, né? A bolsa é colorida, a roupa Você nunca anda, você nunca vai arrumar, porque você vai brincar, né? Então você precisa estar de acordo. Então, assim, você conhece uma professora de educação infantil há quilômetros.
E aí, assim, ela já vai cantando, ela já vai cumprimentando todo mundo, as crianças abraçam a gente no corredor, aquelas coisas todas, né? É muito afeto. E muito afeto. E só que isso é confundido como um não profissionalismo, né? E não é. Não. Professora da educação básica, da educação infantil, são professoras que estudam muito desenvolvimento infantil e que precisam saber disso, porque elas determinam a evolução do aprendizado. Porque quando você vê ali uma dificuldade, um distúrbio de desenvolvimento, é aquela professora que às vezes a mãe não tem termos de comparação. Mas a professora, às vezes, fala assim, você já perguntou para o pediatra? Você já começa a ter indícios, e aí essa estimulação na primeira infância vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, o professor da educação infantil e da educação básica, ele precisa ser visto mais seriamente nessa competência. É difícil ensinar a ler e escrever, não é fácil. Nossa! A questão não é aprender a ler e escrever, né? Não é tudo que envolve esse aprendizado. Tudo que envolve esse aprendizado. E eu brinco assim, disso, que a criança só aprende por afeto. Ela não aprende se não tiver afeto, né? E eu digo, gente, não há tutorial na internet que substitua um professor. Porque você não consegue gostar da internet, mas você gosta ou odeia aquele professor, e tudo isso é afeto, e você aprende com isso, né? Então, são as trocas que determinam. De vez em quando eu tenho uma menina de 15 anos, e de vez em quando ela fala assim, aquele professor, eu odeio. Eu falo, ai, que bom, porque está aprendendo com aquele que ela está com ódio, porque tudo isso é afeto, e ela vai aprendendo. Na internet, a gente tem informação e não aprendizado. Então, a criança precisa do professor, né? E ele que vai estimular esse empreendedorismo, né? Se a criança vai ser uma acadêmica ou se ela vai ser uma pessoa que vai ter muitos negócios, né? E que vai construir, uma pessoa que vai ser advogada, que vai ser um negociador, né? Ou o dono mesmo de uma quitanda. E tudo isso é o professor que vai estimular, né? As possibilidades, né? As possibilidades, quando a escola dá possibilidades, né? O educador dá possibilidades de você abrir esse universo de possibilidades. Porque hoje a gente não precisa ser uma coisa só. A gente não precisa só trabalhar naquele lugar. Você pode trabalhar naquele lugar, você pode estar na internet, você pode ter uma loja virtual, né? Essa oportunidade de diversidade, se ela acontece desde lá da educação infantil, você vai estar ensinando e trocando com as crianças como olhar para aquele universo. Porque, assim, até agora a gente foge a isso. Você vai ser o quê quando crescer? Como assim que eu vou ser quando crescer? Então você já está falando, você vai ser uma coisa, escolhe e acabou. E essa possibilidade está cada vez mais aberta por conta da tecnologia. A gente não tem fronteiras, né? Como eu disse lá aqui no começo, a gente também tem uma universalização do saber, porque era muito difícil antes a gente ter acesso a um doutorado de alguém. Hoje, você... né? E não tem nem a barreira... você não tem nem a barreira da língua, porque você põe um tradutor lá, você está sabendo o que a pessoa está querendo dizer. Né? Então, assim, isso tudo é uma cultura que a gente precisa começar a olhar para que as nossas crianças saibam aproveitar isso. Para que a internet e os meios digitais não sejam só recreativos, porque... o ser humano tende a ficar na zona de prazer, né? Tende a ficar no criativo. Então, a gente precisa ser aquele sujeito que vai dar o cutucãozinho. Viu? Você viu aquilo lá? Olha que legal tal coisa. Você vai despertando a curiosidade de maneira que você faça esse ser humano ter autonomia para aprender.
mas ele só vai querer aprender se alguém despertar alguma coisa. No amor ou no ódio. É assim. Exatamente. Exatamente, né? No amor ou no Porque ódio. cutucou, a gente consegue sentir e se sentir aprende, né? É Exato, com com a certeza, emoção com que a gente certeza. aprende, não é com a cabeça. É, Com a cabeça a gente repete informação, a gente isso. aprende com a emoção. E a internet nem sempre, né? Por isso que filme ensina, e a gente gosta mais de filme do que livro, né? Porque tudo isso vai envolvendo emocionalmente a criança. Nós vamos inventar um novo jeito, né, Karen? Eu tenho certeza que nós, humanos, vamos inventar um novo jeito. O jeito velho acabou, né? Agora Mas, é ir para frente. Quando as pessoas falam para mim, ah, quero tanto voltar, eu digo, não, volta não, vai para frente. Voltar é atraso, né? Mas não, a gente só vai para frente. Cria, inventa, vai com os seus recursos, vai com o seu aprendizado do passado, mas vai para frente. Não volta para o passado, não, que é mó fria. Então, nós não temos lugar para voltar. Nós só temos que criar o novo. E esse é o nosso é, aprendizado, né? E você é uma eu parte costumo. fundamental para esse pedaço aí, enquanto você estimula e inspira os professores. Eu preciso te agradecer. Que importante ter gente que faz isso, porque é com essa cabeça aberta, é com esse jeito novo, né? De pensar. Eu ainda não sei, mas eu estou aberto para pensar diferente, né? Estou aberto para fazer experiências. Isso é o novo. A gente ainda não sabe qual é o novo, mas estamos abertos para descobrir. E nada como um professor para fazer isso, né? Que E eu legal. acho que o segredo, né, a palavra que eu gosto muito é compartilhar. Quando você compartilha experiências, você chega em uma outra nova. Então, assim, a gente não vai, enquanto educador e enquanto pais também, deixar tudo para trás o que a gente viveu. A gente vai Não, é fazer o quê? pegar o A gente vai aprendizado. entender exatamente o que deu certo, fazer. Eu acho que essa consciência, né, que a gente não vai voltar mais. Por isso que quando a gente expande, a gente não volta, né? Não. Não volta. A gente tem uma consciência dos nossos erros e a gente precisa encontrar uma maneira de juntos, né? Por isso que a palavra é compartilhar, ter ferramentas para evoluir. Então, assim, é como eu estava dizendo, tem vários grupos aí que estão estudando, que estão compartilhando esses conhecimentos, que pode auxiliar os jovens, os professores e as famílias a entender os nossos filhos e os nossos alunos de uma maneira de um ser humano construtivo, alguém que vai forjar um futuro melhor. Eu não tenho dúvida que a gente precisa olhar sempre para isso. Eles vão fazer melhor que a gente, não tenho dúvida. Eu também. E vamos depositar disso. Se ficou lacuna de aprendizado, se não, vai dar um jeito, né? O ser humano, ele faz isso, né? Quando a gente tem uma dificuldade, uma falha, o cérebro, ele vai trabalhar para dar um contorno, né? Isso. Não é assim, né? Quando a gente não tem um sentido, o outro fica mais esperto, né? Para compensar. Então, essa criançada que está perdendo, isso é verdade, mas está perdendo com o paradigma do passado. Nós, por conta dessa perda, nós vamos construir novos ganhos, né? Serão compensados, né? Nós teremos criatividade suficiente para compensar essas perdas e criaremos outro jeito de viver, precisaremos de outras verdades, né? O que eu mais gosto nesse momento é que as verdades foram todas colocadas na mesa, né? O que é verdade mesmo? Do que você tinha certeza mesmo? Porque agora nada mais temos certeza, né? E não, isso maravilhoso para o novo aprendizado. Isso é fantástico. Eu acho fantástico. que isso é um dos legados, né? De a gente entender que a gente não tem nada certo no futuro,
Então, qual é o importante? Que ferramenta a gente precisa ter se algo acontecer? Então, essa que é a pergunta. O que os jovens precisam saber para viver num mundo de mudança? Isso. Que amanhã não é igual mais hoje, né? Que ferramentas são essas? Emocionais? Com certeza. Né? Sim, com certeza. Sim. Porque se a gente não tiver mecanismos emocionais para suportar isso, a gente vai colher frutos ruins, né? Porque vai, né? Então, assim, é uma parte importante. As competências técnicas também, né? Sim, a gente não pode... Intelectuais também, né? Não, mas a gente precisa escolher quais são. Exatamente. Né? A escolha que vai ser importante. Emoção, né? É isso, viu? Ou a gente aprende ou a gente aprende. Não tem saída. Nós já vivemos caos extraordinários na humanidade e sempre saímos e sempre aprendemos. Agora, a humanidade, aquela geração paga uma conta, é verdade, né? Então, toda geração pagou uma conta para a geração seguinte estar melhor. Então, o que nós estamos fazendo hoje, eu fico sempre muito orgulhosa de estar vivendo, estar viva, né? Eu todo dia acordo e falo, uau, que delícia, eu estou viva hoje, porque eu sou protagonista dessa mudança, né? Desse caos. E eu falo muito para todo mundo, escreve o que você está vivendo, porque somos só nós que estamos vivendo isso, né? As gerações seguintes vão precisar dessa informação. E vocês, professores, escrevam o que vocês estão vivendo, porque são vocês que vão ensinar os professores da geração futura como é que como que a gente sai da crise, né? Depois da confusão toda, que invenções nós tivemos, né? Que momentos de caos nós vivemos e depois que momentos de reconstrução. Então, escrevam. E olha, a nossa live está acabando. Karen, super obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho. Eu fico orgulhosa Obrigada. de participar com você. Obrigada. Muito respeito aos professores, a você que é o grande estímulo dessa, não só dos jovens, mas dos professores que ensinam esses jovens. Então, super obrigada. E assim, a palavra de despedida aí, de estímulo para quem está assistindo a nossa live. Diz aí. A minha palavra sempre é compartilhar, né? Compartilhe suas angústias, suas dúvidas e incertezas, né? Mesmo sendo pai ou educador, que você vai conseguir achar a resposta. Compartilhe, que você consegue entender o que a gente precisa para dividir com o outro. Eu não tenho dúvida sobre isso. Que lindo! Parabéns, parabéns, gente. Muito obrigada por vocês ficarem aqui e muito obrigada, Karen, pela sua contribuição. E a gente se encontra, né? Lá no Instituto ESA. Com certeza! Um beijo, gente. Tchau. Outro. Boa noite. Tchau.